Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Momento com Deus. Estou super feliz de ter vocês aqui comigo. E hoje, gente, eu trouxe uma palavra para vocês lá em Mateus, capítulo 18, versículo, vamos ver aqui? Versículo 21, a partir do 21, tá? Antes de continuar, quero pedir que você possa se inscrever nesse canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Deixa o like nesse vídeo aí para ajudar com a recomendação do YouTube e abençoar a vida de mais pessoas. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você acha que vão precisar dessa palavra de hoje. Então vamos lá, né, gente? Lucas 18, a partir do capítulo 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho de perdão através dessa passagem. Pedro começou perguntando ali, eu me identifico muito com Pedro, sabe? Porque ele era meio assim, nervosinho, ao que parece, né? O que alguns estudos dizem, ele era uma pessoa mais irritadiça. Eu sou uma pessoa mais irritadiça, eu pareço calma, mas eu sou bem nervosinha também, né? Então, eu entendo Pedro, né? Mas é interessante que Deus usou isso em favor do reino, né? E pôde trabalhar essa característica dele em favor do reino. E eu sei que Deus está trabalhando isso também na minha vida, em favor do reino. Então vamos lá, Pedro ali perguntando, né? Quantas vezes eu tenho que perdoar? Porque não é fácil perdoar, não é verdade? Muitas vezes a gente quer ali ter a nossa razão. Fomos traídos, abandonados, injustiçados. E tá errado isso daí, eu quero ter razão. Às vezes a gente não quer ter paz, a gente quer ter razão. E para ter paz é preciso perdoar. Não tem como escapar do perdão, ficar guardando mágoa, rancor, ressentimento, raiva do que fizeram com você e querer ter paz. Não tem como. Paz e falta de perdão não caminham juntos. A Bíblia é muito clara, e até mesmo porque a Bíblia também é muito clara, que se quisermos ser perdoados, temos que perdoar. Lá no final da oração do Pai Nosso, Jesus explica muito bem isso, tá? Então tá na oração do Pai Nosso: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E depois Jesus vem explicando ali, né, que nós só vamos receber o perdão de Deus se perdoarmos. Então é uma condicional. Para sermos perdoados por Deus, precisamos perdoar também. Senão nós perdemos esse perdão que Deus tem para nos dar. Olha como a coisa é séria. Jesus trabalha de uma forma que a gente precisa funcionar de acordo com a palavra dele. Não adianta você chegar diante da presença de Deus, querer o perdão, a bênção, o socorro do Senhor, falar que vive para Jesus e funcionar fora daquilo que ele determinou. Não tem como. Ele vai colocando você ali numa posição, porque eu costumo falar que Deus é condicional.
tudo costuma ter uma condição, né, para que aconteça, para que ele te abençoe, para que ele fique com você. Nem a graça foi de graça, porque Jesus pagou um preço na cruz, né? Então, tudo é uma questão de relacionar-se com Deus. E para relacionar-se com Deus, há uma forma de fazer isso, né? E por isso que ele vem dando essas instruções para nós e vem nos corrigindo os nossos defeitos, as nossas falhas para isso, né? Então, vamos lá. Jesus respondeu, né, que não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, não é exatamente 70 vezes 7, né? Quantas vezes forem necessárias, né? E aí vem aquela briga, né? Porque tem gente que você perdoa uma vez e aí ela entende, poxa, fulano me perdoou, então eu posso estar sempre cometendo o mesmo erro. Tem gente que faz de propósito. Não é fácil lidar com esse tipo de pessoa. Nesse caso, a gente tem que guardar o nosso coração. A gente tem que amar e perdoar, porque essa é a ordenança de Deus para nós. Mas tem casos que pode ser que um afastamentozinho de algumas pessoas seja sim necessário. Porque nós somos carne, nós somos falhos. Nós temos que nos esforçar para amar e perdoar. Mas quando a pessoa é abusadinha, porque infelizmente existem pessoas que são assim, às vezes dá uma afastadinha de leve pra gente também não correr o risco de se achar Deus, né? Porque Deus consegue perdoar incondicionalmente, né? O tempo todo. Mas a gente que é ser humano não, por mais que seja recomendado. Então pode ser que a gente peque mesmo, deixe de perdoar, se afaste de Deus por causa disso, né? Então a gente tem que aprender a guardar o nosso coração e colocar ali uns limites de convivência com algumas pessoas para isso, tá? E vindo para a parábola, né, do servo incompassivo, né, isso daí também é uma representação do nosso estado, né, de pecado em relação a Deus, né? Quando estamos fora da presença de Deus, não fomos justificados e perdoados por Jesus, nós estamos em dívida com Deus. Nosso pecado gera uma dívida para com Deus, né? E se Jesus for cobrar a nossa dívida, a gente vai morrer, né? A gente vai perder tudo que a gente tem e a gente vai morrer. Tanto é que fala aqui, né, que o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos. Então, quando estamos em dívida com Deus, né, quem está do nosso lado paga um preço também. Paga a conta junto com você. Então, olha como é importante a gente andar direito para com Deus, né? E também até mesmo se você quer proteger a sua família. Porque quem está do seu lado vai pagar o preço junto. Olha o que aconteceu com Jonas. Jonas não queria fazer a vontade de Deus, odiava o povo que Deus mandou ele lá dar aquela palavra, né? Tentou fugir. Quando ele tentou fugir, ele entrou num barco e veio a tempestade, porque ele estava naquele barco. Eram as consequências da fuga dele. E não apenas Jonas estava sofrendo as consequências da fuga dele, mas as pessoas que estavam naquele barco. E ele era tão covarde que ele pediu para que jogassem ele no mar. Ele não teve capacidade de pular sozinho, não. Alguém teve que jogar ele lá no mar. Jogou ele no mar e a tempestade passou, né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fica em dívida com Deus, quando a gente não faz o que Deus quer que a gente faça, quando a gente não obedece a Deus. Porque quem está do nosso lado, gente, vai colher as consequências disso e às vezes vai pagar um preço muito alto por isso. Porque Deus é justo. Deus, ele é justo, ele é amor, ele é graça, ele é misericórdia. Mas tudo aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Lógico que tem coisas que acontecem na vida da gente que são injustas. Assim como aconteceu com Jesus, ele não mereceu e aconteceu. Às vezes nós não merecemos e acontece, tá? Mas a gente tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Se a gente está em dívida com Deus, se a gente está fazendo algo que não é recomendado fazer, né? As pessoas que estão do nosso lado vão pagar um preço muito alto também, tá? Então, esse servo, quando viu as consequências do seu erro, foi clamar, né? Pedir perdão, falou que ia dar um jeito de pagar a dívida. E aí o Senhor, né, que entendeu o arrependimento daquele servo, ele resolveu perdoar a dívida. Perdoou a dívida desse servo. E aí ficou tudo bem, ninguém sofreu consequências. Só que nos relacionamos com outras pessoas. Esse servo tinha um conservo, né? E aí esse conservo devia a ele. E quando ele tinha que retribuir, né,
perdoando também, porque quando Jesus, gente, perdoa a gente, quando a gente chega diante de Deus, meu Deus, eu pequei, me perdoa, eu falhei, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quando Ele nos perdoa, nós temos que perdoar o próximo também. É para isso que Ele nos perdoa, para nós levarmos o amor, o perdão, o reino, a palavra para as outras pessoas que nos cercam. E ao invés desse servo incompassivo fazer isso, ser também misericordioso, perdoar também, entrar no acordo com esse outro servo, ele o condenou e ficou cobrando a dívida e o prendeu. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente deve algo, quando a gente erra e não se arrepende, quando a gente não perdoa também, porque tudo isso gera na nossa vida uma prisão, uma trama de prisão emocional, espiritual e até física, porque tudo isso pode se refletir no físico, de uma vida que não vai para frente, um emprego que você nunca consegue, um emprego que você nunca para, um relacionamento que você nunca consegue, né? Um relacionamento que Deus te abençoa e você vai lá e abre mão, descarta e joga fora, porque a pessoa tem defeitos e você não perdoa a pessoa, né? Tomem cuidado com isso, porque a palavra é clara. O Senhor nos perdoa e Ele quer ver a gente repetir esse mesmo padrão de comportamento para com as outras pessoas ao nosso redor. Gente, somos seres humanos, vamos falhar o tempo inteiro uns com os outros. Não dá para viver sem se relacionar. Dá vontade às vezes, eu confesso, né? Eu tenho uma tendência a querer me isolar. Às vezes dá vontade de comprar uma cabaninha no meio do mato, me isolar lá, porque é mais fácil, né? Você não vai lidar com ninguém, aí você não decepciona ninguém, ninguém te decepciona e fica tudo ok, né? Mas é impossível você estar nesse mundo sem conviver com pessoas. E ao conviver com pessoas, alguém vai ficar em dívida com você. E você vai ficar em dívida com alguém. E às vezes você vai ficar em dívida com Deus. Então é sempre importante a gente estar atento às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, a gente dialogar com as pessoas. Olha, fulano, você fez isso assim, assim, eu não gostei, eu entendi errado, né? Tem razão para eu estar me sentindo mal com isso, vamos nos acertar, vamos nos entender. Olha, fulano, eu errei nisso, realmente eu vejo que eu errei nisso, você me perdoa? Vou me esforçar para não repetir esse erro. Teve uma pessoa que virou para mim e falou assim: poxa, mas você erra e pede desculpas depois. Eu pensei, meu Deus do céu, mas é o certo. Porque tem gente que erra e faz cara de paisagem e finge que não errou e fica ali tapeando, tampando o sol com a peneira, manipulando para manter o outro ali, sabe? E eu sou muito verdadeira, eu tenho defeito, por isso tem hora que eu me identifico com o Pedro. Eu sou esquentadinha, eu sou muito verdadeira, ou é, não é, e é isso daí, sabe? Então, assim, eu erro, reconheço, peço desculpa. É assim, peço perdão, me perdoa, sabe? Pra poder me acertar com a pessoa, me entender com a pessoa, ficar bem com a pessoa. Gente, se você não perdoa, olha o que acontece se você não perdoa. Indignado seu Senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Não tem jeito. Se você não perdoa, você vai viver uma vida de tormento. Vai ter ali demônios te atormentando, seus pensamentos te atormentando, sua culpa te atormentando, coisas dando errado na sua vida, porque uma coisa leva a outra. Pessoas ao seu redor vão pagar o preço junto com você. Não tem para onde escapar. E quando a gente recebe o perdão de Deus, do nosso Senhor, Ele fica observando como a gente está agindo em relação a isso. Porque Ele quer nos abençoar, Ele quer ver a gente agir como Ele, buscar a ser como Ele, né? Se esforçar para ser como Ele, porque Ele foi perfeito, Ele venceu todas as coisas. E se nós buscarmos a Ele em arrependimento, Ele vai nos fortalecer para vencermos todas as coisas também. Então, é impossível você se relacionar com Deus e se relacionar com as pessoas e não se colocar numa postura de misericórdia, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, né? Precisamos ser misericordiosos, perdoadores. Deus não nos chamou para sermos egoístas. Tomem cuidado com isso, por quantos relacionamentos, pessoas boas, importantes, estamos julgando errado, porque um dia erraram,
porque um dia falaram alguma coisa que se equivocaram, não deveria ter falado. Ninguém nasce perfeito, gente. Deus sabe, Deus está mostrando aqui. Um foi pedir perdão da dívida, mas o outro já estava em dívida com ele. E ele tinha que ter perdoado, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos tomar cuidado, né, com a opinião das pessoas que muitas vezes vêm falar: olha, fulano errou com você, abandona mesmo, mete o pé, não perdoa não, fulano não tá valendo nada por causa disso. Toma cuidado com as pessoas que entram na sua vida para te impedir de ter laços e relacionamentos e falar que você tem que ficar com raiva mesmo, não perdoar, deixar para lá, não se resolver, não conversar com a pessoa. A Bíblia é clara, tem que haver diálogo, tem que haver resolução, tem que haver perdão. Não adianta você querer tocar a sua vida sem um diálogo, sem uma resolução e sem o perdão, porque você vai ser entregue aos atormentadores e sua vida vai ser uma vida de tormento. Perdoe, porque um dia Jesus nos perdoou. Perdoe, porque um dia buscamos o perdão de Deus e Ele nos concedeu através de Jesus. Não somos perfeitos, é impossível não ter pecado, é impossível não errar ao se relacionar. Por isso, tente filtrar o máximo para você não condenar pessoas que poderiam estar ali do seu lado. Para você, às vezes, não condenar uma amizade, um relacionamento, ou às vezes até o seu pai, a sua mãe, porque tem gente que abre mão do pai e da mãe, deixa de conviver, porque meu pai e minha mãe tá errado. Mas você perdoou? Você perdoou seu pai e sua mãe? Não, não perdoou, tá guardando mágoa. Então corra para os pés de Jesus, porque Ele não quer, gente, coisas ruins assim acontecendo na nossa vida. Ele não quer nos colocar na mão dos atormentadores. Ele não quer a gente vivendo uma vida atormentada ou a gente descartando pessoas como se não fossem nada por falta de perdão. Ele quer que a gente conviva bem com as pessoas. Ele quer que a gente mantenha os nossos relacionamentos e não fique trocando como troca de roupa só porque fulano é imperfeito, né? Então, se liberem para perdoar. Deus nos ama e Ele quer nos perdoar. Ele quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida de bênção, uma vida de vitória. Então, esteja disposto a perdoar, né? E se errarmos, né, temos que ir lá pedir perdão, sim. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para a pessoa, conversarmos, nos acertarmos. Se pecarmos, temos um advogado fiel que é Jesus Cristo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então não desista do reino, não desista das pessoas, não desista de Deus, não desista de quem Deus colocou na sua vida, porque você não está disposto a perdoar. Deus quer nos ver bem uns com os outros. Deus não quer ver a gente descartando uns aos outros assim, dessa forma egoísta. Eu gosto muito porque Deus revela as nossas falhas, não para falar assim: olha, você não vale nada, você é errado, vou te punir. Ele revela essas nossas falhas justamente para que tenhamos uma oportunidade de sermos melhores em Cristo Jesus, de termos uma oportunidade de nos corrigirmos. Então fiquem atentos a isso, não venhamos ser incompassivos uns com outros, mas perdoadores. E ao invés de rompermos alianças, que venhamos cuidar delas e manter elas com muito amor, carinho, perdão em Cristo Jesus. Eu sei que pode parecer uma palavra um pouquinho dura, um pouquinho pesada, mas é necessário para a nossa edificação, para a nossa caminhada com Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. Compartilhe esse vídeo, que vocês sejam edificados e abençoados com essa palavra e caminhem cada vez mais longe, mais fortes na presença do Senhor. Muito obrigada por estarem até aqui comigo nesse vídeo. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.